Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, dois colegas jornalistas, a correspondente do jornal Valor Econômico na região metropolitana da Baixada Santista, Fernanda Pires, e o consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E, como eu costumo lembrar, neste período de festas final de ano, o programa tem sido gravado e, por essa razão, não é possível a participação dos nossos telespectadores questionando os nossos convidados. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos fazer um balanço das atividades portuárias neste ano de 2013, ano do novo marco regulatório, da nova legislação para o setor. E vamos falar também dos desafios e prioridades para o Porto de Santos em 2014 e para todo o sistema portuário nacional. Um ano muito importante, ano de Copa do Mundo do Brasil, mas também de eleições gerais, de sucessão presidencial, de sucessão nos estados da federação, de renovação de 1/3 do Senado da República, de renovação no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas do Estado de São Paulo. Mas o debate em torno de todos esses temas relevantes vocês acompanham logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal BocNews está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BocNews ao seu jornaleiro. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Fim de ano na Santa Cecília TV, muito mais especial. Neste sábado, a partir das 5 da tarde, reapresentação nas Trilhas da Sétima Arte. A festa de encerramento do projeto anual 2013 do Colégio Santa Cecília. Uma apresentação emocionante dos alunos da educação infantil e ensino fundamental. Fim de ano especial Santa Cecília TV. Um presente para você que está com a gente o ano inteiro. Estamos de volta com o Jornal em Foque e hoje recebendo com muito prazer a correspondente do jornal Valor Econômico na Baixada Santista, a jornalista Fernanda Pires, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E o tema hoje, como todos sabemos, é Porto, um balanço das atividades portuárias neste ano. E nesse sentido eu começaria com a Fernanda, perguntando a ela o seguinte: o balanço do Porto de Santos neste ano de 2013, Fernanda, o saldo é positivo? Bom dia, Chico. Obrigado pela presença, viu, Fernanda? Bom dia, Rodolfo. Obrigado. Eu diria que é um ano emblemático, não sei se é positivo. Eu acho que a gente viveu em 2013 um ano paradigmático com 2 momentos principais. E aí eu vou fazer uma análise mais macro em o Porto de Santos estando
inserido nesse contexto. Claro. Uma reforma portuária, da legislação portuária feita de maneira assodada, sem o debate prévio que necessitaria, mudar uma lei dos portos como a de 93, que levou 3 anos entre debates e aprovação no Congresso, por um novo marco que pretendia flexibilizar a entrada da iniciativa privada no setor, mas logrou aspectos muito negativos e retrocessos, eu avalio, seja por criar regimes jurídicos plurais diferentes no mesmo porto, seja porque não avançou como poderia ter avançado na questão trabalhista. Esse foi um aspecto importante que eu acho que demandaria uma análise muito mais cautelosa e demorada. Então, acho que não foi bom por isso. A gente está logrando ainda os aspectos negativos disso. Um CAP esvaziado, que se tornou absolutamente consultivo, a região perdeu. E o outro aspecto muito negativo foi a questão do processo dos estudos de concessão, né? Porto de Santos tinha quase 26 áreas, se não me engano, que já poderiam ser arrendadas novamente à iniciativa privada, porque os contratos terminaram ou estão prestes a terminar. Essas 26 áreas se tornariam 11 terminais e o governo acabou enviando ao TCU 9 terminais, né? Aglutinando essas áreas. E o governo autorizou uma empresa sem nenhum conhecimento prévio em Porto para fazer esses estudos e simplesmente os estudos foram reprovados. A gente fala eufemisticamente que foram aprovados com 19 condicionantes, mas isso é uma reprovação. De forma que eu imagino que o processo de concessão de arrendamentos novos vai ficar para o ano que vem, para o primeiro semestre, só que aí a gente tem Copa no primeiro semestre, o país deve parar e no segundo a gente já encosta nas eleições. Então, acho que valeria mais a pena ter dado um passo para trás e 2 para frente do que 2 passos para trás e 1 para frente. A minha sensação é que 2013 foi um ano perdido. Rodolfo Amaral, concorda com essa avaliação? Rodolfo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Fernanda, bom dia ao telespectador. Eu concordo, sim, com o que fala a Fernanda. Também, quer dizer, eu só não fiquei um tanto quanto surpreso ou perplexo com tudo que aconteceu, porque eu acompanho pelo menos a questão portuária aí, no mínimo, há 30 anos como jornalista, mas desde 20, inclusive trabalhei dentro do porto pela Receita Federal, dentro de navio, e quando eu tinha ainda 20 anos de idade. Então, o que eu vejo que é o seguinte, na verdade, se avançou, o que se avançou no Porto de Santos e nos portos brasileiros, a partir, no pós-Lei 8.630, foi o capital privado. Eu acho interessante que quando saiu uma manchete no jornal que o Porto bateu um recorde, se atribuir isso à Codesp, na verdade. Quanto menos a Codesp mexer, quer dizer, onde a Codesp mexe não dá certo, atrás. Onde criou-se aquela história, eu ouvi muitas pessoas falarem assim, que depois que criou a Secretaria Especial dos Portos, houve avanço. Mentira, do ponto de vista de investimento. Quem pega as estatísticas dos portos brasileiros de 2000 para cá, a Secretaria dos Portos, se não me falha a memória, foi criada em 2007. E de 2000 a 2007, e depois de 2007 para cá, até eu me lembro, quando o ministro Pedro Brito assumiu a Secretaria dos Portos, eu ainda fiz um outro programa de televisão com ele, a primeira vez que ele veio a Santos, e naquela época o orçamento da Secretaria dos Portos era de 800 bilhões de reais e a Codesp tinha um faturamento de 600 milhões. Eu falei, quase que era a mesma coisa, ser presidente da Codesp e ministro dos Portos do ponto de vista de expressão orçamentária. Não mudou muito. Depois de todos esses anos, o orçamento da Secretaria dos Portos para esse ano é de 1 bilhão e 900. É menor do que o orçamento do município de Santos. E desse orçamento, até novembro passado, a Secretaria dos Portos só conseguiu realizar 14%. Espero que até o final do ano chegue pelo menos a 20%, o que seria um marco vergonhoso. Ainda bem que o ministro foi embora, voltou, veio o outro para o lugar dele.
Mas eu creio, Chico, que do ponto de vista dessas concessões, a gente tem que começar a rever e a sociedade tem que acordar. Foi escandaloso o que aconteceu com o Porto de Santos, especificamente com o caso Embraport. Eu fiz um trabalho para a Prefeitura do Guarujá, aliás, para a Câmara do Guarujá, a respeito da história do Porto do Guarujá, e precisei levantar muitas coisas a respeito do Porto em função disso. Para a surpresa minha, a Embraport, eu fui constatar que ela foi criada oficialmente, o CNPJ da Embraport é de 1998, tá? Ela foi criada em 1998. Ela ganhou um artigo específico na lei para ela, não com o nome, só faltava colocar o nome Embraport, né? Quer dizer, porque ela se instalou numa área de porto organizado, que não poderia ter se instalado esse tipo de terminal, e aí a lei diz o seguinte, aquela que em dezembro do ano passado tivesse essa situação, ou seja, aquela, faltava abrir um parênteses, Embraport, que no ano passado estava lá instalado, pode. Aí você pega a primeira autorização da ANTAC para a Embraport se instalar, e era um monte de exigências. Passados 5 anos depois, ela não cumpriu absolutamente nada, principalmente na área ambiental, certo? E a ANTAC renovou sem a menor explicação. Né? Isso tudo está, o pior é que é documentado, isso que eu estou falando, eu não estou inventando, está documentado. Então, eu acho que essas discussões, por exemplo, criou-se uma situação esdrúxula no município de Santos e no Guarujá agora. Nós criamos uma guerra fiscal no Porto. Porque, ora, todo mundo falou dos trabalhadores perderem aí o mercado de trabalho por causa especificamente da Embraport. Mas não foi só isso que aconteceu. Porque, veja bem, se você pode contratar um funcionário com vínculo empregatício, que é o caso da Embraport, e por um menor salário, evidentemente, pelo menos em tese, você vai ter um custo menor do serviço, vai conseguir vender o teu serviço menor. Ora, o TECOM, até o ano passado, movimentava aí 54%, 55% dos contêineres de Santos, do Porto de Santos. O que vai acontecer? Já aconteceria naturalmente uma migração entre movimentação, o BTP, a Embraport e o TECOM. Essa hegemonia do TECOM iria diminuir. Mas é importante que se diga que cada contêiner que sair, deixar de ser movimentado no TECOM e for movimentado na Embraport, por exemplo, é R$ 24,00 a menos que a Prefeitura do Guarujá recebe de ISS. Isso só o ISS da THC da movimentação, ou seja, uma THC de R$ 800,00, que é o custo da movimentação, 3% de ISS sobre isso dá R$ 24,00. E um contêiner é 24. Mas em 100 mil contêineres dá 2.400.000, em 200 mil contêineres dá 4.800. E assim vai. E a tendência é de que o TECOM aí tem uma queda aí de 400 a 500 mil contêineres nessa redistribuição. Isso é uma competição desigual. E o município do Guarujá reagiu com razão. Eu acho que temos que discutir com profundidade, sim. Na esteira dessa discussão, Fernanda, quais são, na sua avaliação, os principais desafios para o sistema portuário neste ano de 2014, especificamente para o Porto de Santos? Bom, eu acho que o maior desafio é deslanchar os arrendamentos. Deslanchar os arrendamentos e compatibilizar, como diz o relatório do TCU, que analisou os estudos feitos pela Estruturadora Brasileira de Projetos, o que o Plano Mestre do Porto, o PDZ do Porto, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, preconizou para Santos, pactuou com a cidade em 2006 com o que pretende o governo federal. A gente verificou aí uma contramarcha, um desvio de rota na relação Porto-Cidade com toda essa reforma portuária. Seria um retrocesso? Um retrocesso, sem dúvida nenhuma. A
A partir de 2005, 2006, existia um entendimento claro, pelo menos retórico, da CODESP, de fazer uma conciliação entre porto e cidade. E o PDZ de 2006, no mínimo, ele simboliza isso. Foram feitas várias audiências públicas, em universidades, em espaços públicos, debatendo, pelo menos, as alternativas. E o PDZ recomendava claramente, a gente já disse isso variadas vezes, que os terminais de granéis sólidos e grãos fossem deslocados tão logo os contratos terminassem para áreas menos urbanizadas, notadamente a questão da Ponta da Praia. E o governo fez no Porto de Santos o que fez em todos os outros portos, ignorou os planos mestres e tratorou e estabeleceu os seus planos da forma... Desrespeitando, inclusive, de certa forma, a autonomia dos municípios. Desrespeitando a autonomia. Então, eu acho que isso também o TCU bateu muito forte, porque na recomendação que ele faz, ele não determina apenas que se compatibilize o plano mestre do Porto de Santos, a partir da lei municipal de fim de novembro, que proíbe granéis na Ponta da Praia, ele não determinou isso apenas para o Porto de Santos, ele determinou isso para todas as concessões. Então, eu acho que a gente vai ver aí um processo de repactuação ou pelo menos, uma tentativa de reconciliar o que o governo federal pretendia com o que o município quer. E aí eu faço uma crítica aqui à posição da CODESP. Eu acho que a CODESP deveria ter tido uma posição um pouco mais... marcado mesmo uma linha mais clara, né? Mais clara. Os portos delegados, como Companhia Doca de São Sebastião e Paranaguá, eles tiveram uma posição muito mais firme e conseguiram reverter alguns aspectos dos projetos do governo federal. E a CODESP, a gente acabou, pelo menos publicamente, não se manifestou sobre isso. E é importante, porque o Porto é o maior porto da América Latina, vive a dor e a delícia de sê-lo, com 25% aí de representatividade na balança, mas a cidade não pode ficar a reboque disso. E nem pode ser penalizada. Exato. Então, eu acho que a gente vai ver um processo de repactuação. E o governo federal não deve conseguir colocar a todo custo, não, os arrendamentos tais quais eles foram originalmente previstos pelo próprio governo federal. Porque nesse caso que a Fernanda citou, Rodolfo, da Ponta da Praia, quer dizer, há um impasse claro entre o ANTAC e a Prefeitura de Santos, quer dizer, ou seja, e os contratos me parece que vão até 2017 ou 2018. Significa dizer que os moradores da Ponta da Praia, se não houver essa repactuação, os moradores da Ponta da Praia, por exemplo, vão continuar sofrendo até lá, né, os efeitos desses problemas do terminal de grãos na Ponta da Praia. Eu acho que nesse caso a Prefeitura de Santos está agindo corretamente, até porque eu ainda sou daquela época em que fervia aquela discussão da chamada zona primária do cais. Quer dizer, para você entrar no porto era uma barbaridade, quer dizer, para se identificar e tudo mais, quando o porto era todo administrado pela CODESP. Mas a Prefeitura tem o poder legitimado constitucional de legislar sobre o uso e ocupação do solo e simplesmente é só proibir que haja caminhão naquela região, você torna inviável a operação daqueles terminais, eles teriam que mudar. Mas eu acho que vai se chegar a um bom termo nisso, porque primeiro que quando foram feitos esses arrendamentos, aquele programa de arrendamentos da CODESP lá atrás, foi uma caixa preta do tamanho do bonde. Quer dizer, então foi uma distribuição e ganhou-se de tudo quanto que foi lá. Agora, a Fernanda falou há pouco da postura da CODESP. Tem sido lamentável cada vez mais a postura da CODESP. Eu me recordo, fiz aqui programas com o presidente da CODESP atual. Fiquei espantado quando a CODESP no ano passado, quer dizer, publicou o balanço do ano passado neste ano, anunciando um lucro de 199 milhões. Eu teria vergonha de anunciar um lucro de 199 milhões. A CODESP não está lá para ter lucro, não está para ter prejuízo. Certo? Primeiro que o lucro fajuto, porque a CODESP só de portos deve 2,5 bilhões, certo? O dia que for pagar, aliás, todas as companhias docas ligadas à União, certo? Se elas forem vendidas hoje, todas, com todo o seu patrimônio, elas não conseguem pagar 40% da dívida com a Portos. Esse é um fato.
certo? Admitindo, inclusive, no debate aí sobre a nova legislação, estudos feitos pelo BNDES, coisa do gênero. Mas no mesmo ano que a Codesp fechou com um lucro de 199 milhões, segundo os contabilistas da empresa e os auditores que auditaram esse balanço, nesse mesmo ano, no ano passado, ela deixou de executar do orçamento, de dinheiro que estava consignado para ela no orçamento da União, no ano passado, 260 milhões. Nos últimos 10 anos, 1 bilhão e 500 milhões. Tá? E neste ano, agora que nós estamos terminando, aí, estamos no finalzinho dele, Chico, tinha-se previsto no orçamento da União para a Codesp 487 milhões, ela tinha alcançado aqui a utilização de 157, certo? Vai perder pelo menos mais 330 milhões. Aí eu vejo o prefeito de Santos indo para Brasília, sentando com o deputado Beto Mansur, com o vice-presidente da República, para pedir dinheiro emprestado para a entrada da cidade. Certo? Aí eu fico indignado. Se utilizasse esse dinheiro aí, que ela não utilizou, esses 330 milhões, não precisava Santos, o município. Aí a gente quer falar porto de cidade, o quê? Quanto tempo a gente está ouvindo, Fernanda, falar da obra do mergulhão, né? O tal, que já começou com 300 e pouco, agora o último número que eu escutei já estava chegando em 800 milhões a projeção do mergulhão. Mas para 2014, tá? Você vai no orçamento da União de 2014, você vai ver que tem 16 milhões consignados por mergulhão. Que vai custar 800. Que vai custar 800. Então, nós vamos terminar em 2050. Como eu vou estar vivo para assistir o mergulhão, eu vou continuar, vou me acostumar com o trânsito caótico da área. Lá o VLT, fala-se no VLT há mais de 30 anos. Ele está começando agora e está mais ou menos. Então, vamos para o rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional.
Estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje 2 colegas jornalistas especialistas no Porto de Santos, no Sistema Portuário Nacional, Fernanda Pires, que é correspondente do jornal Valor Econômico, e Rodolfo Amaral, consultor econômico, ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos. Neste bloco, Fernanda, eu gostaria de colocar aqui à mesa para discussão a questão do ano eleitoral. Nós estamos, o ano que vem, nos aproximando do final do ano que vem teremos Carnaval em março, Copa do Mundo em junho, julho e tal, e eleições gerais em outubro, dia 5 de outubro, sucessão presidencial, enfim. E a questão do porto está aí na pauta, na ordem do dia do Sistema Portuário Nacional e certamente será foco do debate, principalmente presidencial. Você acredita que o ano eleitoral, enfim, as eleições gerais, esse processo de eleições gerais de renovação das casas legislativas, pode, de alguma forma, favorecer a atividade portuária, os investimentos, enfim, tornar o Porto de Santos um pouco mais competitivo, mais ágil, em função dos compromissos que os presidenciáveis certamente assumirão em relação ao sistema portuário? Sem dúvida, acho que sim. E acho que a gente já está nos bastidores, ou não tão nos bastidores, vendo movimento nesse sentido, em Brasília, pelo menos. A CEP, a Secretaria de Portos, o Ministério de Portos, né, está virando um alvo de cobiça de vários partidos, especialmente depois que os estudos foram reprovados pelo TCU ou aprovados com quase 20 condicionantes que não são fáceis de serem cumpridas num curto espaço de tempo. Vários partidos da base do governo estão cobiçando a CEP, porque a leitura é a seguinte, a leitura de algumas fontes do governo, é de que a presidente foi muito inábil nesse processo todo do marco regulatório. O processo foi deflagrado com o ministro dos Portos, o Leônidas Cristino, supostamente uma indicação política dos irmãos Gomes, com pouquíssima habilidade técnica, conhecimento nulo portuário, e esse foi um dos motivos alegados para o fracasso dessa reforma. Quer dizer, se você verificar, Chico, a EBP ela fez também os estudos para ferrovias e para rodovias, mas o TCU não deu pau como deu nos estudos de portos. Então a CEP deixou correr solto o problema, não teve filtro necessário. E isso está sendo avaliado como um erro tático do governo de não ter colocado ali um sujeito técnico. Agora que os estudos já foram aprovados, faltaria então uma pessoa com mais habilidade política para tentar contornar o erro. Esse é o argumento que está sendo levado a cabo pelos partidos que estão querendo. Porque o atual ministro é um técnico do governo. Só que federal. Ele deveriam ter colocado um técnico no momento prévio, no momento da feitura do marco regulatório, da feitura dos estudos, um sujeito que conseguisse identificar, ou pelo menos o seu corpo diretivo embaixo dele, um secretário executivo com conhecimento de causa. Não foi o caso. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, sobretudo no primeiro trimestre de 2014, a gente vai assistir aí talvez uma guerra fratricida pela CEP. É verdade, entre os integrantes da base aliada, evidentemente desde que a presidente Dilma também seja reeleita em 2014. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, eu é o seguinte, que de fato tem gente que adora poder público, cargos e tal. Primeiro que na verdade você vai colocar lá um preposto, porque quem vai concorrer não vai poder estar ocupando, então vai ter que estar livre. Mas o que a gente já vê é o seguinte, desde a criação da Secretaria dos Portos, um pouco antes da ANTAC, virou briga de cão e gato, certo? Sobre quem manda no quê. Certo? Até hoje não se descobriu quem manda no quê, certo? Porque há sobreposições aí de atribuições. Com relação à questão aí de concessões, vamos dizer que nós temos pelo menos há 8 anos um plano de outorgas previsto, pronto, que previa 45 localidades do país, portos diferentes, possíveis de serem implantados e tudo mais. Eu fiquei até empolgado
O único que estava dando certo era o Porto de Açu, do Ike Batista, aí o homem quebrou, quer dizer, então deu errado também. O que eu percebo, Chico, né, nessa discussão aí portuária, é que há um desconhecimento muito grande da classe política. Da classe dirigente, de um modo geral. Tem alguns que são mais espertos. Eu fico assim, às vezes também perplexo com a falta de memória das pessoas. Questão de uns 10 anos, um pouco mais, o vice-presidente da República, Michel Temer, era considerada persona não grata no Porto de Santos. Porque nomeava, mandava e desmandava quando estava o PMDB, na época ligado ao Ministério do Transporte, expunha aqui, colocou alguns doidos aí na presidência da CODESP sobre sua subordinação e era considerado persona não grata. Agora a gente recebe o vice-presidente Michel Temer com honras, tá? Na base aérea, vai todo mundo a Brasília, os prefeitos pegam a malinha e vão lá por causa do PAC Mobilidade. Você vê como é que as coisas, na verdade, mudam. A política é muito dinâmica, Rodolfo. Se isso está desestruturado, porque nós ainda somos, a Fernanda não pegou essa época, creio, questão da Portobras, né? Empresa de portos do Brasil, vendo aqui o Figueiredo ainda inaugurando o Tecon, né? O Tecon em Conceiçãozinha. Quando, aliás, prometeu em 3 entrevistas distintas a autonomia política de Santos. Acabou saindo muito tempo depois. O general João Batista de Oliveira Figueiredo. Então, eu acho que, do ponto de vista, eu creio que sim, na iniciativa privada, na área portuária, acho que nós vamos ter que passar limpo essa legislação mais uma vez. Espero que o Congresso Nacional consiga fazer esse tipo de coisa. Agora, eu não tenho grandes esperanças assim de curto prazo não, Chico, porque o Porto de Santos só não está pior, por 2 razões. Primeiro, porque mexeram literalmente na lama, né? Que é essa questão da dragagem aí, ainda que de uma forma duvidosa. E segundo, porque se abriu aí, algumas empresas aproveitaram a oportunidade, fizeram-se grandes investimentos aqui na região, permitiu-se aí a legislação, inclusive do gerenciamento costeiro, permitiu exceções aí para a atividade portuária, o que fez com que a Embraport pudesse estar lá. Melaram lá a história do Barnabé Bagre, né? Está ainda na pendência. Mas, caso contrário, nós estávamos fadados à extinção, porque grandes embarcações não iam conseguir acesso ao Porto de Santos por força disso. Agora, eu acho que nós ainda estamos muito longe do que podemos alcançar. Agora, aproveitando, Fernando, que o Rodolfo falou, eu queria a sua avaliação também, você como especialista na questão portuária, a respeito da dragagem, a dragagem de aprofundamento. Aliás, na verdade, fundamental para o desenvolvimento, enfim, de todo o sistema portuário, particularmente em Santos. Como é que você está acompanhando essa questão? Estou acompanhando com muita atenção e preocupação, porque eu acho muito sério e complicado quando o governo faz uma licitação para aprofundar o Porto de Santos, um porto que tem dificuldade sofre com assoreamento constante. Se fez uma dragagem, se não me engano, em 2009, uma licitação em 2009, com a meta já no âmbito do programa de dragagem por resultado, então não mais por volume retirado. O objetivo, quer dizer, o contrato era condicionado, ele tinha uma duração de 3 anos, mas ele também era condicionado ao alcance da meta de aprofundamento do porto. E a meta era dragar para 15 metros, rebaixar a fundura para 15 metros. E o governo dá como terminado uma dragagem que não alcançou 15 metros em todo o canal. Na verdade, nenhum trecho do canal. A homologação feita pela Marinha no ponto mais profundo é para 14,9. A dúvida o governo pagou por um serviço que não foi entregue, e a questão é um pouco complicado o governo dizer, precisamos, não sabíamos que navios de última geração ou que terão boca, largura e calado maiores
acessariam o Porto de Santos. Então agora vai se lançar um novo edital para manutenção dos 15 metros não alcançados. Então é uma gestão um pouco esquizofrênica. Para mim é um absurdo o governo simplesmente pagar uma empresa, se é que pagou, porque se o pagamento é condicionado à obtenção do resultado e o resultado não foi alcançado, caberia aí uma ação, né, judicial. Mas eu acho complicadíssimo. E essa dragagem feita, ela de alguma forma ela vai resolver, vai melhorar a situação no Porto de Santos, o acesso a esses grandes navios? É trocar roda com o carro andando. Quer dizer, quem acompanha o setor de navegação mundial, quem acompanha as publicações e acompanha a programação dos armadores junto aos estaleiros internacionais, sabe muito bem que os navios estão crescendo de tamanho ano a ano. Sim. E quando os armadores fazem encomendas, eles não fazem encomendas de 2013 para 2014, eles fazem com pelo menos 3 anos de antecedência. Então, os navios realmente não param de crescer, quer dizer, vai existir um momento ótimo de custo-benefício, mas os navios não param de crescer porque quanto maiores as embarcações, menor o custo de transporte, menor o custo unitário de transporte. O armador economiza em combustível, então em viagens e em escalas. Então, todo mundo, quem acompanha minimamente o setor de navegação internacional, quem lê as publicações mais importantes, sabe que existe uma programação internacional. Então, se um governo faz um programa ambicioso de dragagem, como o PND, que é o do governo federal, de aprofundamento de 19 portos brasileiros, não acompanha, não está atento a isso, é um problema muito mais sério do que eu imaginava. Sim. Se a dragagem vai resolver, ela resolve um problema, ela resolve o ontem. Ela resolve e ela resolve com restrição, porque os navios não vão poder entrar, ainda vão depender da maré cheia para poder carregar mais. Então, assim, é um absurdo. Tem muita improvisação, né? Muita improvisação, né, Rodolfo? Absolutamente falta de gestão, falta de comprometimento com a coisa pública. Isso porque você é educado, Chico. Porque eu acho que o buraco realmente é mais embaixo. E essa licitação aí que a Fernanda comentou, essa dragagem aí, que eu me lembro que o próprio PSB, enquanto estava no comando lá da Secretaria dos Portos, falava sempre, nós vamos promover agora uma dragagem, uma concorrência internacional e tal. Falava em todos os cantos disso. Esse contrato custou aos cofres públicos 200 milhões de reais. Foi severamente criticado no Tribunal de Contas da União, em relação, inclusive, à formatação a partir do próprio edital da licitação. E eu lamento informar, Fernanda, receberam sim, porque nesse levantamento que eu fui ver, eu fui lá no portal da transparência ver várias questões, como eram feitos os pagamentos em função de cada uma das medições, porque esses 200 milhões não eram só o Porto de Santos, é bom que se diga, tinham outros portos envolvidos nessa programação. O que me chamou a atenção, na verdade, foi que quem venceu essa licitação foi um consórcio, se não me falha a memória, chamada Draga Brasil. Era composto por 4 ou 5 grandes empresas de dragagem, todas localizadas ou no estado de São Paulo ou no estado do Rio de Janeiro. Mas a sede da matriz do consórcio do Draga Brasil era numa cidade pequena no estado do Ceará, curiosamente, de onde vieram os 2 ex-ministros, né? O Pedro Brito e o Leônidas Cristina. Não sei por que razão ter um consórcio com o CNPJ nessa cidade, uma cidade de menos de 50 mil habitantes no estado do Ceará. E aí na questão da especificidade do porto, ainda tem outro detalhe. Esses 200 milhões era para dragar o canal de acesso. Aí depois vocês têm um penduricalho de várias empresas que são contratadas para dragar os berços de atracação. E os acessos aos berços. E depois os acessos ao berço. Então é a dragagem da dragagem, que quando um termina, a lama já voltou, o outro tirou daqui e já caiu lá no buraco do outro. Literalmente é um mar de lama. Uma casa sem dono.
na verdade. E a Codesp assiste tudo. Esse é o papel da Codesp. Eu queria perguntar a você qual é o papel da Codesp, que é a gerenciadora do porto, diz amém a Brasília, porque os seus dirigentes são nomeados, um pelo deputado X, outro pelo deputado Y, então fica uma família de adotados tremenda, fica difícil de gerenciar um porto, certo? Como o Porto de Santos, que tem, por exemplo, se a gente for ver, a Codesp hoje está com faturamento, Chico, de algo de 800 milhões. O Tecom deve estar chegando à casa de 1 bilhão. Aí você agora vai para a Embraport, para a BTP. Se a gente for pegar só as empresas que estão instaladas na área, certo? Na margem do gás, ali nós vamos chegar a pelo menos um faturamento aí da ordem de 10 bilhões, certo? Então, devia ser respeitado, sabe? Isso só as empresas, não o que elas movimentam, esses 25% aí na nossa balança comercial e tudo mais. Eu acho que uma hora isso vai ter que acabar. Agora, por onde começar? Se a gente vai ficar assistindo passivamente isso, eu não sei até quando. As nossas autoridades, hoje nós tínhamos um deputado que tinha interferência direta no porto, não tem mais. Agora o outro está só preocupado com a mobilidade, com a entrada da cidade. Aí entra e não tem para onde ir também, né? Então vamos ver onde que nós vamos chegar com essa representação. Entrada da cidade, vamos ter a repetição provavelmente o ano que vem daquilo que tivemos este ano. Ou seja, é o caos anunciado, que é super safra, enfim, movimentação de caminhões, congestionamentos, monstro. Mas sobre tudo isso nós vamos falar no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já no Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Natal no Coração. A Comunidade do Coração de Maria convida você e sua família para celebrar o verdadeiro sentido do Natal. O nascimento do menino Jesus e a presença viva de Deus em nosso meio. De 24 de novembro a 5 de janeiro, todo domingo a partir das 20 horas, uma programação diferente. Venha e compartilhe conosco momentos de puro encantamento. Mas o Natal no Coração já começou com muitas outras ações por toda a cidade. Entre no site e fique por dentro da nossa programação. Natal no Coração. Você vai se emocionar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje a colega jornalista Fernanda Pires, que é correspondente do jornal Valor Econômico na região metropolitana da Baixada Santista, e o também colega jornalista consultor econômico
ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral, conversando, debatendo as questões do Porto de Santos, do sistema portuário nacional. E na esteira dessa discussão, Fernanda, há um problema que se avizinha e parece que é a repetição do caos anunciado deste ano com relação aos congestionamentos que todos nós acompanhamos com perplexidade no sistema Anchieta Imigrantes, nas rodovias de acesso ao Porto de Santos, Domênico Rangoni, enfim, em função da super safra, e as obras não aconteceram, enfim, a situação em termos de acesso não melhorou, né? E vamos ter a repetição este ano, o ano que vem, mais uma vez, Fernando? Chico, você vai fazer mais matéria sobre isso novamente. Eu vou atualizar as datas, trocar um ou outro aspecto, mas imagino que sim. Quer dizer, vamos lembrar que esse ano foi um ano especialmente conturbado por conta da reforma portuária. Eu não sei aqui em que medida também não se instrumentalizou a questão dos congestionamentos. Os mega congestionamentos para aprovar a legislação portuária. Não sei, aqui são especulações, sim, mas claro. Porque o segundo semestre, geralmente, o volume de movimentação é muito maior do que no primeiro. Sim. E não teve os congestionamentos que o primeiro semestre teve. Mas, enfim, o ponto central é que quase nada foi feito, pouquíssima coisa foi feita. O governo, os ministérios do transporte, se não me engano, o MAPA da Agricultura e a CEP, recentemente, semana passada ou retrasada, anunciaram um macroplano para gerir melhor, fazer a gestão dessa carga entre origem e destino, mas pouquíssima coisa realmente pode ser feita. Quer dizer, enquanto você não tiver uma gestão clara e condicionar que a carga seja expedida na origem, a partir do momento que existe capacidade de recepção nos portos e que existam meios de escoá-la até os portos, tanto ferroviários como rodoviários, pouca coisa pode ser feita. Agora, me impressiona também essa aposta que se faz em estacionamentos reguladores, alguns deles, um pelo menos grande, que vai ser instalado quase na beira do cais. Isso é um contrassenso. O Porto de Santos carece de áreas nobres, porto é local de passagem, não é local de estacionamento, e o governo novamente está investindo numa área de 200 e tantos mil metros quadrados da antiga rede para colocar caminhão parado. É um contrassenso. Em junho desse ano, a Codesp dizia que até o final do ano, se não me engano, ela teria um controle de todo o fluxo de todos os arrendatários. Onde está isso? Quer dizer, supostamente o problema estaria eliminado, mas não está. Será que a Codesp multa? Será que a Codesp exerce seu papel de autoridade portuária em penalizar? Porque, tudo bem, a gente não pode fazer uma gestão penalizando apenas, mas ela tem que exercer o papel de autoridade portuária. Lógico, senão é um jogo de brincadeira. Quer dizer, você finge que faz a gestão, eu finjo que eu cumpro com o meu dever de arrendatário, e no final quem sofre é o cidadão, com os caminhões na rua, com a poluição, sem poder ir e vir, tendo tolhido o seu direito, um direito fundamental. Verdade. Veja, o que tem de mais, Rodolfo, como sempre, é muito diagnóstico, muita análise, muita reunião, macro, plano isto, plano aquilo, e não se resolve. E são bonitos, viu, Chico? Não, né? Se você entrar no site da Secretaria dos Portos, da Codesp, o PDZ que a Fernanda comentou aí da Codesp, é bonito, cara, as fotos da melhor qualidade, do melhor ângulo e tal, mas até alguma coisa de conteúdo, mas nada se resolve. Eles criaram o porto sem papel e acabaram atingindo o porto sem controle, porque não tem controle de absolutamente de nada. E vou dizer mais, eles sabem disso. Eu estou frequente, tem um comitê de infraestrutura da Codesp que se reunia quinzenalmente, depois por vários problemas, ficou um período sem se reunir. Mas nessa crise aí dos caminhões, da questão da safra, ocorreram pelo menos umas 4, 5 reuniões e eu estava presente em todas elas. E vi a aflição de vários segmentos, certo? Tinha lá representantes dos terminais com suas razões, tinha representantes dos caminhoneiros com as suas razões, certo? Tinha representantes das autoridades
que atuam na atividade portuária, cada um com as suas desculpas. E a gente não vê funcionalidade em relação a isso. Primeiro, a gente precisa começar a chegar à seguinte conclusão. Ora, nós temos limitações de espaços físicos. Tá? Por exemplo, no caso do Guarujá, da margem esquerda, há uma área em Guarujá de 4.500.000 metros quadrados para ser implantado um retroporto com caminhão para terminal, inclusive com caminhões de apoio logístico ao porto, mas aí o meio ambiente não pode, demora isso, não pode por causa daquilo e tudo mais. Preparamos a área continental para receber essas situações, para evitar problemas com o caso da Ponta da Praia. Sim. Poderia estar lá. Por que no local da Embraport não foram colocados granéis? Por que não deu ênfase para isso? Porque o interesse passa a ser outro. Quer dizer, qual é a carga que eu quero movimentar? Aonde é que me dá o retorno financeiro? Certo? Então ninguém quer ficar com o patinho feio. Agora, alguém tem que mandar nisso. A própria Prefeitura de Santos tem que exercer o seu papel lá, tá? E permitir especificamente apenas determinadas situações. Eu sou da época, você também, Chico, em que a gente não dormia pensando que a Ilha Barnabé ia explodir, né? Exatamente. Certo? Aliás, a imprensa na época cansava de falar, a serra ia cair, e aí ali o mar ia invadir. Graças a Deus nada disso aconteceu até hoje. Mas a gente precisa ter um mínimo de organização logística para isso. E não tem. Na verdade, a gente não tem. A própria perimetral do Guarujá, nossa, aqui foi feita a meia boca, ainda está aí com um grande problema. A do Guarujá também está lá, pedindo pelo amor de Deus para ser concluída, ainda está no término da primeira fase. Quer dizer, e aguardando recurso. E aí você vai nessas reuniões falando, não, dinheiro não falta. Eu falei, não falta aonde que não falta? Essa é a alegação, há recursos para sempre. E em meio a todo esse imbróglio, Fernando, o CAP ainda deixou de ser um órgão deliberativo para se tornar um órgão consultivo. Quer dizer, é lamentável. É lamentável que a gente tenha perdido um canal de interlocução onde essas questões poderiam ser colocadas. Um fórum de debate. Um fórum de debate, lógico. É muito ruim. Eu só queria atentar para a questão que você falou da Embraport. Como você falou no outro bloco, as autorizações, né, os pedidos de autorização e depois a autorização eram para movimentação de outros tipos de carga. Container era periférico, né? Você tinha granel, carga geral. E o governo, na verdade, a ANTAQ, que autoriza os terminais, os antigos TUPs, né, os antigos terminais de uso privativo, os atuais terminais de uso privado, não exerceu esse papel, né? Então, hoje, eu vejo quando os trabalhadores, por outras questões trabalhistas, mas também condicionadas pela questão de ser um TUP, invadem a Embraport ou param um navio que ia atracar a Embraport, na verdade, eles deveriam invadir a ANTAQ. Para a ANTAQ, porque a Embraport, na verdade, conseguiu o que ela queria, mas porque o governo, via ANTAQ, não exerceu o seu papel de autoridade, né? Abriu mão disso. Falta planejamento, falta gestão, falta controle, como todos nós pudemos acompanhar aqui nesta conversa muito agradável com os nossos convidados, especialistas na questão portuária. E assim estamos chegando ao final desta edição. Eu gostaria de agradecer muito a presença da Fernanda Pires, correspondente do jornal Valor Econômico na Baixada Santista. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada a você, Chico. Bom 2014. Muito obrigado. Também, Rodolfo Amaral, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Chico. Bom 2014 a todos. Muito bem. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal em Foco. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, a toda a equipe e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foco a partir de 8h05. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta.
Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.